Os irmãos estão aí? Consegue compreender? Abra a sua Bíblia. Vamos para Isaías. Isaías capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 10? Amém? E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, diga, Deus está falando com Acaz. É um rei de Israel lá atrás que está muito longe de Jesus. Olha o que Deus diz. Pede para ti ao Senhor, teu Deus, um sinal. Pede-o e embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse, não pedirei nem tentarei ao Senhor. Então ele disse, ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Os irmãos estão aí? Olha para mim, irmão. O que tem a ver o Acaz com Jesus? Irmão, o Acaz não sabe, o Acaz não tem noção do que Deus está falando. Como assim uma virgem vai dar à luz? Que negócio que é esse? Presta atenção, porque desde Gênesis Deus vem falando e apontando para Cristo. A maioria dos profetas e dos homens que ouviram as profecias não entenderam absolutamente nada, mas a profecia vai se cumprir. Os irmãos estão aí? Abra a sua Bíblia lá, Mateus capítulo 1, verso 19. Então José, seu marido, sendo justo e não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. Olha para mim, na época existia algo chamado desposar. O que é desposar? Havia o compromisso de casamento, porque a Maria era muito nova. José era muito mais velho do que Maria. Né? Quando você vê aqueles casalzinhos da mesma idade lá nas imagens, irmão, esquece. José era velho, de idade. Maria não tinha idade para casar ainda. Por isso é que ela foi desposada. O que é desposada? É um casamento, mas não tem relação sexual ainda. Ou seja, ela continua na casa do pai, guardada para José no caso. Só que nesse inteirinho ela engravidou. Os irmãos estão aí? E como que ela engravidou sendo virgem? Só tem uma explicação. Ela adulterou. Porque ela já é casada. Ela, embora não tiveram contato, ela já tem o compromisso com ele. Então José pensou o quê? Não vou difamar ela, eu vou largar dela escondido, olha lá. Então José, seu marido, sendo justo e não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está, gerado é do Espírito, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte pelo profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quantos estão aí? Lá atrás, irmão, assim, num contexto nada a ver com o nascimento de Cristo, Deus chega para um homem chamado Acaz e fala, olha, pede um sinal. Não vou pedir nenhum sinal, não vou tentar o Senhor. Então tá, deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor te dará um sinal. Qual o sinal? A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será? E o Acaz? Como assim? O que tem a ver com... Os irmãos estão aí? Passa-se muitos anos, a profecia se cumpre. Os irmãos estão aí? Diga assim, Emanuel. Deus conosco. Se você perguntasse a alguém no Antigo Testamento, onde está Deus? Ele diria, Deus está nos mais altos dos céus. E era só isso. Se você perguntar a um crente que conhece a palavra, onde está Deus? Hoje, ele vai te dizer assim, Deus está conosco. Os irmãos estão aí? Através do Emanuel, Deus veio à terra e está conosco.
Quantos conseguem compreender? Continuando, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, olha lá, verso 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações, ou Galiléia dos gentios, em outra tradução. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, o cajado do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro do túmulo da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servidos de combustível ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Os irmãos estão aí? Diga assim: terra de Naftali e terra de Zebulon. Olha para mim, a maioria das pessoas pensam que Jesus cumpriu maior parte do seu ministério em Jerusalém, que é o centro de Israel e que é também a capital da época, mas Jesus não viveu lá. Jesus viveu no norte de Israel, lá em cima, em volta do mar da Galileia, e isso é longe, irmãos. Os irmãos estão aí? Em que lugar? Na terra de Zebulon e na terra de Naftali, ou seja, nas regiões de Cafarnaum. Os irmãos estão aí? E olha para mim, essas regiões de Cafarnaum, que era chamada de Galiléia dos gentios, ou Galiléia das nações, por quê? Porque essa região era desprezada pelos judeus. Os judeus meio que tinham que abrir mão dessa parte do país, como quem diz, lá só mora gentil, lá só mora gente impura, lá só mora gente pecadora. Ou seja, uma região que vivia em trevas, mas a profecia diz que é lá que a luz ia brilhar. Olha só, o verso de número 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das... E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Diga assim, essa luz. É claro que é Jesus. Os mais antigos se lembraram da música, né? Roberto Carlos. Eu não sei se é Roberto Carlos mesmo, né? Eu não sou. Como é que é? J Neto? Não é Roberto Carlos? Tem um do Roberto Carlos, não tem? Essa luz, é claro que é Jesus, né? Vamos ficar com o J Neto então, que é crente. Vou largar o Roberto Carlos para lá. Diga assim, a luz é Jesus. Pastor, a profecia se cumpriu? Cumpriu. Abre lá em Mateus. Mateus capítulo 4, verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e... Para que Jesus foi para lá, pastor? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande
luz, e os que estavam assentados nas regiões da sombra e da morte, a luz raiou, e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos... Olha para mim, irmãos, Isaías viveu muito antes de Jesus, não teve absolutamente nenhum contato com Mateus ou com ninguém. Muitas centenas de anos antes, um profeta se levanta e diz: olha, terra de Naftali, terra de Zebulon, o povo que estava sentado na sombra da morte, vocês verão a luz. Passa-se centenas de anos, vem Jesus, ouve que João Batista foi preso, volta, vai para Zebulon e Naftali, começa a pregar o evangelho para que se cumpra as... Olha para mim, Jesus não fez nada que não estivesse escrito antes. Quando ele diz assim: olha, eu vim fazer a vontade do meu Pai, não é uma vontade que está oculta, escondida, é uma vontade que está declarada em toda a Escritura, porque toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. O Antigo Testamento são as profecias daquilo que ele faria. O Novo Testamento é o cumprimento de tudo aquilo que estava predito. Os irmãos estão aí? Você tem noção? Olha para mim, irmãos. São dois autores diferentes. Presta atenção. É a mesma coisa que você escrever uma carta hoje e daqui 2000 anos alguém escrever uma outra carta lá no Japão, sem te conhecer, sem ter contato com você, e as duas pessoas escreverem exatamente a mesma coisa. Consegue compreender isso? Quantos estão aí? Amém. Isaías, abre lá. Vamos avançar. Isaías 40, verso 9 e 10. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui o vosso Deus, eis que o Senhor vosso Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele, e eis que o seu galardão, a sua recompensa, está com ele, e o seu salário diante da sua face. Os irmãos estão aí? Olha só, verso 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Diga assim, o Senhor virá com poder, e o seu galardão, sua recompensa, está com ele, diante da sua face. Os irmãos estão aí? Abre aí em Isaías 62. Isaías 62, verso de número 11. Eis que o Senhor fez ouvir até a extremidade da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação. Diga assim: a salvação está vindo. E eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Diga assim: ele vem e a recompensa, o galardão, ele traz junto. Cumprimento essa profecia não se cumpriu ainda. Ela vai se cumprir. Apocalipse, abre lá. Capítulo de número 22. Verso de número 12. Quantos estão aí? Olha Jesus dizendo: eis que cedo venho. Diga assim: a nossa salvação. E o meu galardão está comigo, está diante da face dele, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Quantos estão aí? Profecia de Isaías acerca de Cristo. Cristo é a salvação que vem. E ele vem com o quê? Ele vem com a recompensa. Recompensa do quê? A recompensa das nossas obras. Jesus não virá sem a nossa recompensa. Lembra que o pastor pregou há um tempo atrás, falando para os irmãos, sobre nós desejarmos a recompensa? Porque para Deus isso é algo importante. O galardão, a recompensa está diante da face de Cristo. E quando ele vir, ele vem e traz
a recompensa para todos aqueles que verdadeiramente serviram a Ele. Essa profecia ainda vai se cumprir. Quantos estão aí? Isaías, abre lá, volta lá. Isaías capítulo 52, verso de número 13 em diante. Olha lá. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muito sublime, como passaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, o rosto desfigurado, mais do que a outro qualquer, e a sua figura mais do que a outros filhos do homem. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Olha, presta atenção. O texto está dizendo do servo do Senhor, que ficou desfigurado, tão desfigurado, mais do que outros homens, e que por causa disso, muitos reis vão fechar a porta, mas que ao mesmo tempo vão ouvir aquilo que não foi anunciado e vão entender aquilo que não foi explicado. Os irmãos estão aí? Olha o verso 15, vamos ler de novo, que eu senti que os irmãos não entenderam. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão. Diga, o que não foi anunciado, eles verão. E aquilo que eles não ouviram, entenderão. Os irmãos estão aí? Pastor, a profecia se cumpriu. Romanos, abre a sua Bíblia. Capítulo 15. Vamos ler o verso de número 19 em diante. Pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Lírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. E dessa maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Presta atenção, a profecia de que Cristo seria compreendido por aqueles que não ouviram, se cumpriu na vida de Paulo. Porque Paulo foi pregar para os gentios, pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus, ou nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo, começaram a compreender Cristo. Detalhe, compreenderam Cristo mais do que os judeus. Porque os judeus até hoje estão esperando o Messias, enquanto que o mundo todo está sendo tomado pelo Evangelho de Cristo. Pessoas que nunca ouviram falar. Nós tivemos na Turquia agora. É interessante, irmãos, você ter uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Isso não existe no Brasil. Ainda que a pessoa não se converteu, ainda que a pessoa não é crente, ainda que ela não se entregou, mas ela já ouviu falar de Jesus, ela sabe quem é Jesus. Lugares onde as pessoas nunca ouviram falar o nome de Jesus. Se você fala Jesus, quem é? Onde mora? Consegue entender? E o mundo inteiro, irmãos, está sendo evangelizado. Eu vi algo que me alegrou muito na Turquia. Nesses poucos dias lá eu percebi que o turco não ouve o brasileiro. Não adianta o brasileiro querer ir pregar para turco. Turco jamais vai ouvir brasileiro. É mais ou menos como assim, ó, pensa você não é crente e vem um argentino falar de Jesus para você. Com a bandeira do Boca, com a camisa do Boca Juniors. Você não vai querer ouvir. Você vai repreender. É esse mesmo preconceito. Mas tem um país que eles ouvem. Qual país? Qual nação? Os iranianos. E por que eles ouvem os iranianos? Porque o Irã hoje é o símbolo do mundo muçulmano no mundo. E quando um muçulmano vem para a Turquia cristão, eles querem saber por que o cara mudou de ideia. E o que está acontecendo? A Turquia abriu caminho para os refugiados iranianos, os perseguidos. E está vindo gente de arrodo do Irã para a Turquia, crente, para pregar o evangelho por turcos. E eu creio, irmãos, que em pouco tempo os turcos serão ganhos pelos
perseguidos iranianos. Porque olha para mim, nem tudo que é mal aos nossos olhos é mal aos olhos de Deus. Sabe como que Deus fez o evangelho se espalhar pelo mundo? Enviou uma perseguição em Jerusalém. O povo teve que esparramar. Se esparramando, nasceu a igreja em Antioquia, que já é na Turquia. E dali em diante o mundo todo foi evangelizado. Ou seja, a profecia de que aqueles que não ouviram, entenderiam, já está cumprida. Quantos estão aí? Vamos para a última profecia. Tem mais 2 minutinhos. Mas eu tenho mais umas 40 profecias para analisar, irmãos. Então nós vamos continuar domingo que vem. Amém? Então vamos lá. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e nas nossas dores levou sobre si, e nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Tudo isso aqui já se cumpriu, amém, irmãos? Você pode, mas eu quero ver só um detalhe aqui, verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Abra sua Bíblia lá em Marcos. Marcos, capítulo de número 15. Vamos ler a partir do 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, porque por ali passava vindo do campo, que levasse a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que traduzido por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ela a sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. Por cima dele estava escrito a acusação: Rei dos Judeus. E o crucificaram com 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Os irmãos estão aí? Olha o detalhe, irmãos. Lá atrás, Deus havia dito: será sepultado com os malfeitores. Presta atenção, você entende que Deus tem que trabalhar tudo para que isso se cumpra? Porque Deus prometeu, é algo simples. Talvez, irmãos, se Deus não tivesse cumprido essa palavra, o que Deus jamais faria, nós não íamos nem perceber. Você ia ler lá uma profecia, mas como não tinha o cumprimento, você não ia entender nada. Mas Deus fez questão de cumprir os mínimos detalhes. Olha Isaías 53, verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Diga, ímpios. Não ímpio. Olha para mim. Não podia ser um só. Diga assim, por quê? Porque quando Deus profetizou, Ele profetizou no plural. Então tinha que ser mais de um. Uma à direita, uma à esquerda. Ímpios. Quantos estão aí? Diga assim, o que é isso? Cristo sendo profetizado nas Escrituras. Irmãos, o diabo às vezes coloca na mente de algumas pessoas assim,
será que isso é verdade? Será que é real mesmo? Ou será que nós todos não estamos sendo enganados? Quem já teve esse tipo de pensamento? Ninguém teve, só eu que tenho. Quem já teve? Será que é real mesmo esse negócio? Será que é assim mesmo? Presta atenção, são 40 autores, 40, num intervalo de 2.500 anos, em mais de 50 lugares diferentes, pessoas que não se conheceram. Você consegue entender? E não existe exatamente nenhuma profecia que não se cumpriu. Com exatidão. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Irmão, tem algumas coisas que eu queria muito falar para os irmãos. Algumas profecias. Mas já é meio-dia e 5, meu irmão. Então tá, vou falar mais uma. Vamos lá? Uma que eu gostei bastante, irmãos. Bastante. Abre a sua Bíblia lá em Oséias. Capítulo de número 11. Verso 1. Quando Israel era menino, Israel é Jacó. Amém, irmãos? Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei a meu... Diga assim, do Egito chamei a meu filho. Deus está dizendo que chamou o filho dele do Egito. Quantos estão aí? Abra lá sobre mim, Mateus. Mateus capítulo 2, verso 13. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Quando Jesus nasce, e Herodes fica sabendo que nasceu o rei dos judeus, ele quer matar Jesus. O Senhor avisa José e eles fogem para o Egito. E eles ficam lá até Herodes morrer. Quando Herodes morre, Deus chama o filho do Egito de volta para Israel. Você consegue entender, irmãos? O que tem a ver o Oséias com o Mateus? Você consegue entender a exatidão das profecias acerca de Cristo se cumprindo uma a uma? Presta atenção, vai chegar esse ponto na sua vida. Irmãos, eu começo a ler a Bíblia, não importa o capítulo que eu abra, o livro que eu abra, o texto que eu abra, eu enxergo Cristo. Porque toda a Escritura aponta para Cristo. O Antigo Testamento, as profecias, Novo Testamento, o cumprimento delas. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão aí? Amém. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que no princípio era o Verbo. Diga, o Verbo, a palavra. Não o livro físico, papel. Porque esse papel não é sagrado. Amém, irmãos? Mas existe um conteúdo dentro dele. Não é as letras, é o Espírito que está aqui por dentro, que é o próprio Cristo se revelando, desde Gênesis até... A primeira palavra da Bíblia é Cristo. Tanto no Antigo como no Novo Testamento.